Fala, meu caro, beleza? Professor Alessandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre o segundo pilar do Bootstrap, que são os sistemas de grid. Bom, a gente vai falar como alinhar e posicionar nossos elementos na tela de forma simples, rápida e fácil. Sério, é muito fácil. Se você está gostando desse conteúdo, senta o dedo no like aí, se inscreve nesse canal para a gente conseguir passar para mais pessoas e para que a gente consiga também continuar desenvolvendo conteúdos relevantes para a tua formação profissional e também para que você consiga ter um real retorno financeiro no mercado. Vamos nessa? Bom, abre teu VS Code. Antes de começar, eu quero te passar uma dica. Vai em extensões. Dentro de extensões, procura essa extensão chamada Bootstrap 4. Se você filtrar aí Bootstrap, ele vai te mostrar essa extensãozinha. Clique em instalar. Isso vai facilitar a tua vida, que tu vai chegar aqui, vai digitar B4 e ele vai trazer para você toda a estrutura do Bootstrap. E aí, curtiu? Gostou? Então vamos lá, rapidamente. Eu quero te mostrar aqui o sistema de grid. Para isso, eu vou dar um foco, uma ênfase na programação para que você não se perca. Antes de mais nada, eu vou criar uma div aqui. Essa div ela vai ter uma classe chamada container. Esse container ele vai centralizar o meu conteúdo. E para te mostrar isso, eu vou trazer uma border aqui. Border. Ela vai ter uma borda bem fininha, tá? Então, pode ser que você não veja tão bem. Olha só, vou dar um F5. Dentro dessa aplicação, vou salvar aqui o meu conteúdo, né? Vou criar aqui, ó, conteúdo. Então tá lá, uma div com conteúdo. Tá bem fininho aqui, ó, tá? Mas você consegue ver que ela começa e termina antes da borda da viewport, né? Antes da borda da nossa tela de verdade, do nosso navegador. Bom, para continuar, aqui eu vou criar uma div com uma classe row. Então, para isso, eu vou digitar div.row, ele vai me dar uma div com uma classe row. Olha, mais uma facilidade, funcionalidade aí para você. Repara que eu estou criando aqui dentro do container, eu ainda estou utilizando os pilares do Bootstrap, que são as classes, utilizando a class container, a class row, e agora eu vou utilizar essas classes para chamar o segundo pilar, que é o pilar de grid. Então, para isso, para chamar o sistema de grid, eu obrigatoriamente tenho que chamar dentro da row as calls, as colunas, onde eu posso posicionar os meus conteúdos. Então eu vou chamar div.col. Então criei uma coluna, div.col, criou outra coluna. Eu posso passar o nome aqui, ó, coluna 1 e coluna 2. O coluna 1 e coluna 2 tem que estar um do lado do outro, certo? Porque senão não é coluna. Consegue reparar que eles estão um do lado do outro. E olha só, pasmem-se, eles dividem perfeitamente, né, ao meio. Ah, como eu posso ver? Então vamos chamar uma border também aqui, ó. E eu posso chamar aqui, ó, uma border traço primary. E aqui do lado eu vou passar uma border traço danger, vermelho, né? Então primário e perigo. Tá aí, ó. Olha só. Então dentro da borda externa, você não está conseguindo ver legal, mas já vou ajustar para você. Dentro da borda externa, eu tenho uma borda azul e uma borda vermelha. Olha só que interessante, né? A gente tem aqui, ó, um sistema de grid funcional. Eu ainda vou ajustar isso aqui. Eu quero que o texto fique maior, então eu vou colocar um display traço 4. Para mim já é o suficiente. Vou deixar um texto destacado, né? Um texto mais fino. Então tá aí. E eu também quero que o texto fique centralizado. Então, text, traço center. Esse text center, você pode ter outras propriedades também, text justify, né? Então, text left, right, então vai facilitar bastante para você. Olha só, conforme eu aumento a minha viewport, a minha janela,
ele se adapta, se ajusta, e conforme eu diminuo, também. Olha aí, ó, os breakpoints funcionando perfeitamente. E aí, você curtiu? Você gostou, cara? Em 5 minutos você aprendeu a utilizar o sistema de grid do Bootstrap. Mas calma, ainda vou te explicar mais algumas coisas, tá? Como é que funciona esse sistema de grid? Automaticamente, quando eu chamo uma coluna, essa coluna ela se referencia à minha folha de estilo do Bootstrap. Isso até aí eu acredito que você já tenha compreendido, não é verdade? Mas como ela sabe quanto elencar para cada coluna? Automaticamente, quando eu chamo uma call, ela entende que vai pegar o conteúdo que está sobrando. Sobrando dentro de quem? Dentro da row. Por isso que é importante utilizar o padrão, certo? Então, para chamar a distribuição em colunas, o sistema de grid, a gente vai chamar as rows. Tanto é que se eu quiser criar uma nova linha aqui dentro, e repara, eu vou tirar essa linha de dentro do container, tá? Então, embaixo do fluxo do container, eu vou colocar outro. Olha a diferença. Ela chega até o complemento final da viewport, fazendo com que ele fique colado. Às vezes, um conteúdo ou outro acaba se perdendo utilizando essa técnica, tá? Por isso que as pessoas não utilizam, por isso que os desenvolvedores não utilizam conteúdo até as extremidades. Então, por isso eu vou pegar e eu vou colar aqui. Repara que essa linha, essa row, é diferente dessa. Por mais que elas se pareçam, eu tenho aqui, ó, uma coluna e outra coluna dentro da linha 1, e eu tenho outra coluna e outra coluna dentro da linha 2, certo? Por mais que elas tenham o mesmo formato. Ou seja, aqui eu vou obrigar a diminuir o espaçamento que tem entre cada coluna. Eu vou dizer que esse cara aqui, ele vai ter 9, ou traço 9. 9 espaços. Olha o que vai acontecer. Ele automaticamente ele mudou a minha tela, a minha disposição, por não conseguir ocupar o mesmo lugar. Olha só. E tendo 9, ele também não conseguiu estar no mesmo lugar. Aqui a gente pode tentar forçar utilizando um call 3. E por que call 3 e por que quebrou? Olha só que interessante, né? Quando eu chamei call 3, ele foi para a linha. Ele foi para a linha lateral. Ou seja, somando 9 com 3 dá 12. 12 é a quantidade de colunas que temos dentro do Bootstrap. E isso é bem simples de se imaginar, de se entender. Então aqui eu tenho 12 colunas, professor? Sim, 12 colunas em cada row. Então aqui eu tenho 12, aqui eu tenho mais 12. Automaticamente, quando eu peço uma call, ele visualiza quantas colunas tem disponíveis e coloca lá, alimenta lá. Quando eu forcei a utilização de 3, ele pegou o conteúdo e forçou dentro. Olha que não ficou interessante, né? Ele foi inteligente e ele não tinha me dado essa opção. Ele tinha colocado abaixo, como se fosse um conteúdo completo. Por que ele não me deu essa opção? Porque esse conteúdo que está aqui dentro, eu declarei ele como display. Declarando ele como display, obrigatoriamente ele vai seguir o que está dentro do CSS. E o que está dentro do CSS do Bootstrap, ele tem um line height específico. Ele tem uma espessura específica, um tamanho de fonte específico, um tipo de fonte específico, e ele vai seguir esse tamanho de fonte especificamente. Então eu tenho aí o sistema de grid funcionando e agora você sabe que ele tem 12 colunas. E eu posso te provar isso aqui. E em vez de passar display 4, eu vou passar nada aqui, tá? Ou seja, meu texto vai voltar ao normal. Olha o que vai acontecer. Um com 12, um com 9, perdão, e outro com 3, formando aí 12 colunas. Enquanto o meu conteúdo puder ser passado, vou colocar 4, sendo que uma, vou tirar agora os valores, sendo aí todas as calls, tudo que é call. Então, 1, 2, 3, 4, tenho 4 colunas dentro da minha row, dentro da minha grid. Olha como ficou mais fácil você trabalhar
com posicionamento dentro da tua página. Então tem aí coluna 1, 2, 3, 4. E se você quiser continuar, colocar 8 aí, lembra que são 12, né? Tá lá. Por que que não deixou? Porque o conteúdo que tem dentro não vai caber. Mas olha o que acontece quando eu aumento a minha viewport. Ele volta a caber. Ele coloca o conteúdo lá. Olha só. E por que acontece isso aqui, ó? Quebrou, né? Passa mais um para baixo, passa outro. E olha só. Olha que interessante que é, né? Como ele fica. Então é isso. Galera, espero que tenham gostado dessa aula. O sistema de grid do Bootstrap, ele é excepcional para você desenvolver as suas aplicações. Se você entendeu que o sistema de grid funciona chamando uma div com uma classe ou um elemento com uma classe row e os elementos de call dentro dessa classe row, você já sabe posicionar qualquer elemento na sua tela. Bom, curte esse vídeo, se inscreve no canal, divulga para mais pessoas, para que outros amigos seus, profissionais, programadores, também consigam entender em apenas 2 aulas os primeiros pilares do Bootstrap, classes e sistema de grid. Beleza? Te encontro no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu!